Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Anselmo Cruz, eu sou operador da Bolsa de Valores desde 2008 e desde 2016 a minha ocupação principal, minha principal fonte de renda é o Day Trade. Eu venho aqui nessa live toda quarta-feira, papo de bolsa, para trazer conteúdo para vocês sobre o Day Trade, sobre o mercado de ações. E o conteúdo que eu preparei hoje para vocês é um conteúdo muito especial. O tema desse episódio de hoje é o seguinte: será que o risco é tão vilão assim? Quando nós falamos sobre bolsa de valores, já vem logo à mente das pessoas que é um mercado de risco, que o risco ele limita as pessoas, né? O risco ele acaba desmotivando, o risco ele traz medo, né? O risco ele é uma probabilidade de perigo, uma probabilidade de insucesso. E com isso, as pessoas acabam sendo impedidas de prosseguir em algo por conta do risco. Nós corremos risco todos os dias, a todo momento. Você corre risco ao sair de casa, ao atravessar a rua, você corre risco ao iniciar um relacionamento, você corre risco ao iniciar um emprego, ao iniciar em alguma atividade, tudo você corre risco, certo? O risco está presente no dia a dia. A forma como nós lidamos com o risco é que faz diferença na nossa vida. A forma como nós lidamos com o risco, com o medo que está relacionado ao risco, é que faz diferença no nosso dia a dia, tá certo? Então eu separei alguns pontos aqui para a gente trocar uma ideia hoje. E uma das principais barreiras que as pessoas têm, sejam nos investimentos, ou seja até no giro, para quem ainda não conhece o que é o giro, eu gosto de deixar claro que no mercado de ações você tem dois caminhos, tá? Você tem o caminho do investimento e o caminho do giro. Eu falo muito sobre giro, tá legal? Então eu acho importante deixar claro aqui isso. Tanto para os investimentos quanto para o giro, o risco está presente. Todos os dias, em todos os momentos. Então a gente tem que saber gerenciar o risco, a gente tem que saber lidar com ele. Não pode deixar o risco tomar conta do nosso operacional, tomar conta das nossas emoções, impedir que nós possamos trabalhar, porque o risco ele acaba te limitando, ele acaba te impedindo, certo? Então, eu separei um ponto aqui para falar. O risco no day trade, o risco que pode ser calculado, tá? Quando você identifica uma oportunidade, você conhece os players do mercado, fica mais fácil de você tomar decisões. O risco ele fica mais fácil de você calcular esse risco, de você controlar esse risco, certo? Quando eu estou acompanhando, o meu método operacional de day trade é o método de observação. É o método de acompanhamento, de atenção. Então, quando eu identifico determinadas coisas, eu, através delas, dessas coisas eu tomo decisões. Através delas, eu faço a medida do risco. Eu analiso a operação, eu analiso o risco daquela situação, tá? Então, é muito importante que, antes de entrar numa operação, eu analise algumas coisas. E com o passar do tempo você vai adquirindo habilidades e você vai conseguindo fazer essas análises de forma instantânea. Quando você identifica um player específico, você já sabe o que ele vai fazer. Na verdade não é uma fórmula certa, né? Mas você já conhece aquele cenário, você já conhece aquele papel, aquele ativo, você já conhece determinadas situações que acabam te possibilitando de tomar decisões mais precisas, de aproveitar melhor as oportunidades, de ter um nível de assertividade maior. E isso é muito importante para você ter sucesso no day trade. Muita gente tem a falta de sucesso no day trade, na verdade o fracasso no day trade, ele está muito relacionado a isso, a você não identificar a oportunidade, não saber o que você está fazendo. E quando você identificar a oportunidade, você tem que saber agir também. Você tem que saber a hora de sair, você tem que saber a hora de estopar, né?
em determinadas situações você vai precisar estopar a operação, você vai precisar limitar um prejuízo. E às vezes nesse limite de prejuízo, no momento em que a operação não vai a seu favor, não vai conforme o seu planejado, você vai precisar tomar uma decisão. Então, quando você conhece os players, você toma essa decisão de forma mais assertiva, de forma mais segura. Isso é uma forma de você calcular o risco na sua operação, tá? E eu conheço muita gente que opera diariamente no mercado de ações. Algumas operam baseadas em dicas de terceiros. Eu não gosto de seguir dicas de terceiros, eu gosto de tomar minhas próprias decisões, eu presto atenção nos papéis que eu estou operando, nos players, eu sigo a estratégia que eu monto para minhas operações e eu costumo ter disciplina, né? Seguir de forma determinada aquele meu objetivo. Se algo que eu planejei sai do meu controle, eu preciso retomar o controle rapidamente. Eu preciso tomar uma decisão rápida. Então, o risco tem que ser calculado. O risco, no momento em que eu identifico uma situação onde eu acho que tem uma barreira ali, que aquele papel, uma barreira na compra, aquele papel não vai passar dali, então eu identifiquei que ali é um bom ponto para eu comprar e o mercado está indo a favor, eu já fiz essa operação algumas vezes. Quando começa a diminuir aquela barreira, eu já tenho que saber que naquele momento ali eu vou ter que me preparar para sair a qualquer momento ou até virar a mão. Virar a mão é você mudar a posição que você está. Eu estou comprado num papel baseado em algo que eu observei, mas aquilo ali mudou, eu observei uma outra coisa e aparentemente aquela operação ela vai fazer o sentido inverso. Então eu não necessariamente preciso estar comprado naquele papel, como eu posso virar a mão, eu posso sair daquela operação, certo? Então, saindo daquela operação e abrindo uma posição inversa, eu passar de comprado para vendido, eu identifiquei uma outra oportunidade, aproveitei essa outra oportunidade. Tudo baseado naquela questão do gerenciamento do risco. Eu estou observando ali o risco da operação, certo? E eu vi que naquele momento ali é uma boa oportunidade para eu virar a mão, tá? Então eu estou ali, utilizando o risco a meu favor. E é um risco calculado, né? Eu corri um risco ao comprar o papel, eu já sei que aquela barreira ali pode acabar a qualquer momento, e eu estou observando aquilo ali. Quando aquela barreira começou a diminuir e eu vi que ela vai ser encerrada, que aquilo ali vai virar, eu virei a mão e consegui fazer o inverso, né? Consegui fazer a operação inversa. Eu passei de comprado para vendido. Tudo baseado no gerenciamento do risco que eu tive daquela operação, certo? Eu coloquei um tópico aqui, por que o risco calculado pode se voltar a seu favor no day trade? É exatamente sobre isso que eu falei agora. Quando você identifica o risco, cria um cenário de possibilidades e ganhos e perdas, né? Eu criei um cenário, se esse papel, se esse player aqui continuar, esse papel vai ficar a meu favor. Se aparecer um outro player na ponta oposta, eu tenho que ficar esperto, tá? Se determinado player, que geralmente entra participando junto com esse, chegar, eu já sei que aquilo ali vai seguir um determinado movimento e eu vou me aproveitar daquele determinado movimento. Então eu estou prestando atenção em tudo isso, né? Eu estou gerenciando meu risco ali. Qual a possibilidade de perda que eu tenho naquela posição ali, certo? Qual o tamanho do meu lote? Meu lote é grande? Meu lote é pequeno? Virar a mão ali vai ser tranquilo? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Eu zerar aquela operação vai ser fácil? Como é que vai ser? Então eu criei eu criei um cenário com várias possibilidades e baseado nessas possibilidades eu vou tomando minhas decisões. Eu encerro a posição, abro outra, encerro, eu faço um giro, né? Eu faço muitas operações diariamente, tá? E com esse cenário desenhado em mente, eu consigo tomar as decisões corretas. Com esse cenário em mente, eu consigo
visualizar determinadas situações, como eu falei, com a questão da virada de mão. Eu consigo virar a mão a qualquer momento, certo? Eu, por exemplo, como eu citei anteriormente, vou dar um exemplo aqui. Uma determinada ação que eu observei, que tem um comprador. Esse comprador, eu já acompanho essa ação há um tempo. Esse comprador, ele vem operando há bastante tempo, diariamente o papel. Eu já sei que ele é um player de destaque naquele ativo. Então, quando ele entra, eu já sei que aquele papel tende a subir, certo? Ele tende a seguir uma tendência. Esse player, ele é uma referência nesse papel. Então, naquele momento que ele entrou, eu me posicionei baseado nele, baseado no que ele faz diariamente. Só que chegou um outro player de destaque e encurtou a referência que eu tenho, encurtou a atividade desse player naquele ativo, se sobressaiu. Então, naquele momento em que eu estava comprado, aguardando aquele movimento que aquele player, que é a referência que eu tenho no papel, faz, eu virei a mão. Eu vi que a posição dele diminuiu, ele perdeu a sua força. Eu identifiquei que é um momento de virar a mão. Então, quando você opera com tranquilidade, você consegue virar a mão de forma fácil. É muito difícil você virar a mão quando você está indeciso, quando você está com medo, quando você tem medo de correr o risco, medo de perder dinheiro, medo de perder a oportunidade, entendeu? Então, aproveitando essa questão do medo, eu vou falar sobre ele agora, como lidar com o medo do risco. Como lidar com o medo do risco na Bolsa de Valores. Eu acho que muita gente tem esse problema, é algo que a maioria das pessoas que conversam comigo, o primeiro ponto que elas falam sobre iniciar na Bolsa de Valores é o medo de perder dinheiro, é o medo de correr risco, e o medo está presente no nosso dia a dia. O medo é um dos maiores limitadores das pessoas, é o medo. É um sentimento que ele bloqueia, ele limita, ele não deixa você avançar, não deixa você prosseguir. Na Bolsa de Valores não é diferente, é exatamente igual. Você está na Bolsa de Valores e você tem medo de perder dinheiro, você tem medo de perder uma oportunidade. Então, isso aí vai te bloquear. É uma situação que pode acabar te tirando do mercado, o medo, certo? Bom, o medo, eu aprendi a lidar com ele quando eu aprendi a configurar o meu operacional. Qual é a melhor forma de operar para mim? Qual é a melhor forma? Antes, quando eu comecei, eu testei muitas coisas, muitos cenários, e o medo esteve presente em todos eles desde que eu comecei, mas eu identifiquei que com um cenário eu não tinha medo. Eu conseguia controlar o medo, eu me sentia mais seguro, eu me sentia mais confortável, eu confiava mais no que eu estava fazendo. E o que é esse cenário? Antigamente eu buscava fazer menos operações com um volume maior em cada uma delas. Eu abria um lote maior, né? Eu colocava mais ações, eu aumentava a quantidade de ações que eu estava abrindo a posição. No momento de abrir a posição, eu aumentava o número a quantidade de ações. Quando isso ia a meu favor, era uma maravilha, né? Quando a operação dava certo, era perfeito. Mas quando a operação dava errado, aquilo ali me causava um bloqueio grande. Aquilo ali me desmotivava. Pô, eu entrei numa operação para ganhar um dinheiro e acabei perdendo. Aquela posição caiu, certo? Então, como eu estava com uma quantidade grande, aquilo ali me bloqueava. Aquilo ali gerava medo para entrar nas próximas posições, porque eu tinha medo que acontecesse o mesmo. Medo de perder, medo de ser estopado, medo de não dar certo, medo de tomar um violino, né? Porque o violino, para quem não conhece, vou dar um exemplo de um violino aqui. Eu comprei um papel, aí esse papel não foi a meu favor, eu virei a mão. Eu vendi o que eu tinha e passei a ficar vendido. Aquele papel não caiu e foi a favor do que eu estava anteriormente. Então eu recomprei o que eu estava vendido, eu tomei um violino, fiz uma confusão, entendeu? Então isso aí gera medo, uma situação dessa. Mas quando eu identifiquei o cenário que me deixa seguro, que é fazer uma maior quantidade de operações, certo? Com volume menor, eu faço mais operações com menos volume. No final do dia o volume é grande,
porque eu fui somando aquelas operações. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dizer aqui, ó, hoje eu executei 474 ordens através do sistema que eu utilizo aqui para operar na bolsa. Eu tô vendo aqui que eu fechei 474 ordens. Eu fiz uma porrada de operação. Foram muitas operações com volume baixo, várias com volume baixo. Então, numa situação dessa, em que vai contra o que eu planejei, quando eu abro uma posição, por exemplo, de compra, para vender ela com um spread X, né, sei lá, um spread que eu determinei, que eu acredito que vá, se ela não der certo e eu virar a mão ali, o meu prejuízo vai ser muito pequeno. Então isso não vai me causar medo, isso não vai me bloquear para abrir uma nova posição, não vai me bloquear para virar a mão, entendeu? Então esse cenário foi o que eu identifiquei, foi o que eu mudei no meu operacional para que eu pudesse ter bons resultados, para que eu pudesse fazer mais operações bem-sucedidas. E assim eu parei de perder oportunidade, porque no momento em que eu queria entrar numa operação com um lote maior, isso me impossibilitava muitas vezes de entrar na posição com medo dela dar errado. Agora, com um lote menor, com lotes pequenos, eu entro naquela operação, não deu certo, eu posso empatar, ou então eu vendo com prejuízo bem baixo, eu saio dela com prejuízo bem baixo, entendeu? Isso me possibilita fazer mais operações, ter mais confiança, mais segurança. E com isso eu fui evoluindo e identifiquei que, para mim, esse é o melhor cenário. Eu conheço outras pessoas, eu conheço amigos que operam há muitos anos no mercado, e esses amigos, eles não conseguem se identificar com um pouco lote. Eles só conseguem operar com lotes grandes. E esses lotes grandes, para eles, é confortável. No momento em que ele toma uma contramão, só ele sabe o sentimento que ele passa. Até para entrar numa outra posição, tenho certeza que ele tem essa dificuldade no momento em que toma uma contramão, mas no momento que ele está posicionado numa operação, ele só se sente confortável, só se sente na operação se ele tiver com uma quantidade grande, operando com uma quantidade grande, fazer o menos operações possíveis com uma quantidade maior. Então não existe uma regra específica para o seu operacional. Você opera de acordo com o seu ritmo, você opera de acordo com o seu perfil. O meu perfil, eu identifiquei que eu tenho mais sucesso, que as minhas operações são mais, como é que eu posso dizer? São mais completas, são mais seguras quando eu faço dessa forma. O meu gerenciamento de risco, o meu autocontrole, o meu controle ao medo, ele funciona dessa forma. Quando eu faço mais operações com lotes menores. Então eu fico ali girando. Eu identifico uma oportunidade e, obviamente, se eu identificar uma oportunidade que eu já estou acostumado com aquele papel, com aquele player, eu sei que aquela oportunidade vai me trazer um benefício grande, que aquela oportunidade pode me ajudar a alavancar ali meus ganhos, a escalar ali minhas operações, eu vou entrar com lotes maiores. Em determinados momentos que você identifica alguns cenários, você tem tanta confiança que você entra com lotes maiores, mas sempre gerenciando o risco, sempre observando, criando um cenário para que, se as coisas derem errado, você possa rapidamente tomar uma decisão para limitar ali a possibilidade das perdas que você teria naquele momento, entendeu? Então o gerenciamento do risco, o controle do medo, você tem que controlar o seu medo, você tem que controlar a sua mente para que você possa ter bons resultados. A ganância, ela acaba te quebrando num mercado desse. Se você permitir que a ganância domine o seu operacional, você pode quebrar, você pode perder muito dinheiro, você pode bloquear sua mente de uma forma que você não consiga mais entrar numa operação. Então, por isso que é importante você identificar o seu perfil. Se o seu perfil é fazer várias operações, você se sente mais seguro, se sente mais segura, fazendo mais operações com volume menor, isso te dá bons resultados, é dessa forma que você tem que agir. É muito importante que você aja dessa forma para que você possa continuar, para que você possa evoluir, identificar mais oportunidades, ter mais segurança,
mais confiança no seu operacional, certo? Bom, eu vou dar um exemplo aqui, como eu falei para vocês aqui, a forma como eu consigo, a forma que eu identifiquei de controlar o meu medo, de controlar o meu emocional, de ter melhores resultados no day trade, foi diminuindo o lote e aumentando o número de operações, certo? Em muitas situações também, encurtar o spread me ajudou. Eu encurtar o spread me fez com que eu tivesse melhores resultados. Às vezes eu abri uma operação, eu configurava um spread maior e se aproximava daquele spread e o negócio não era fechado. Isso acontecia várias vezes até o negócio ser fechado ou não. Muitas das vezes não. Eu saía da operação sem cumprir o meu objetivo. Então, quando eu encurtei o spread também, eu me senti mais confortável para abrir e fechar várias operações mais vezes. Então, tudo isso foi uma construção que eu fiz da minha configuração operacional, certo? Baseado nisso. Eu não deixei o risco me dominar. Qual a melhor forma para que o risco não me impeça de operar? Eu achei essa. Fazer mais operações, certo? Com quantidade, com volume menor. Qual a melhor forma do medo não me dominar? Foi essa configuração que eu encontrei, certo? O spread é a mesma coisa. Ansiedade de fechar aquele negócio e se aproximava por exemplo, eu abri uma posição de compra, colocava para vender, quando se aproximava da minha venda, o papel voltava e ia lá na minha posição, no momento da compra de novo. Então, quando eu comecei a encurtar o spread e fazer mais operações, a ansiedade parou de me dominar. Então, eu comecei a girar mais e ter melhores resultados, certo? Eu coloquei aqui até um exemplo de um papel que eu operei esse papel, eu operei muito esse papel, na verdade, mas quando esse papel ele estreou na bolsa, foi a parte boa da OGX Petróleo, que era a óleo e gás OGSA3. Esse papel, o primeiro negócio dele na bolsa de valores foi a R$ 1,60. E naquela época, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. E foram pouquíssimas ações, foram uma coisa assim de 2.000 ações, e eu queria comprar 500 ações desse papel. Então eu fiquei cobrindo, o leilão começou a 80 centavos, encerrou a 1,60, não comprei nada desse papel, porque eu queria comprar 500 ações. Eu não tinha sentido comprar 100, 200, e encerrou o leilão, abriu no dia seguinte a R$50. Eu deixei de comprar esse papel, porque eu achei que eu tinha que comprar 500, 100 ações naquele momento não me interessavam, eu achei que era muito pouco, e o papel abriu a R$50 no dia seguinte. Então, se eu comprasse essas 100 ações a R$ 1,60, eu venderia no dia seguinte por R$50. Eu teria botado R$160 e tinha tirado 5 mil. Eu conheço um amigo que participou e ele fez exatamente isso que eu falei para vocês. Eu perguntei para ele, ele conseguiu levar 100. Pô, que legal. E assim, beleza, não me interessou 100 ações. Para quê? O papel abrir amanhã a 1,62, vou ganhar R$2. Não, ele abriu a R$50. Entendeu? E isso aconteceu várias vezes. Depois que eu mudei essa minha cabeça em relação ao lote, eu comecei a ter muitos bons resultados. Porque eu parei de ser ganancioso, eu parei de ser olho grande. Entendeu? Eu identifiquei que a gente tem que aproveitar a oportunidade, não interessa de que forma, entendeu? A oportunidade apareceu, aproveite, certo? Então isso aí é um grande exemplo de como eu deixei a ganância tomar conta daquela situação. Eu deixei de dar uma grande tacada porque eu queria operar um lote maior, certo? Então não foi só essa vez, foram outras vezes. Então eu identifiquei que quando eu encurtava a quantidade da operação, eu entrava nela. Eu não quis prosseguir ali, porque eu queria entrar com 500 ações e a cada centavo que subia naquela operação, naquele papel, que saiu de 80 centavos para 1,60, certo? A cada centavo representava R$5. E ele foi subindo assim, no leilão, 10 centavos, 20 centavos, né?
Então aqueles 500 já estavam me bloqueando. Então eu deixei, abriu uns 60, eu não quis mais, eu fiquei de fora. Então perdi essa grande oportunidade. Então esse é um grande exemplo para vocês de como, quando eu mudei a minha configuração operacional, começou a fazer sentido. Eu aproveitei melhores oportunidades, certo? Queria falar algo aqui também muito importante. Todo mundo fala que renda variável é um ativo de alto risco. E é mesmo, o mercado de ações é um ativo de risco. Quando você compra uma ação, você não sabe qual vai ser o destino daquilo ali. Ela pode, no momento que você compra aquela ação, ela pode subir e ela pode cair. E o mesmo acontece no giro da bolsa. Quando você compra uma ação, ela pode subir, ela pode cair. Mas quando você identifica oportunidades, você adquire conhecimento e usa as técnicas necessárias para que você possa ter bons resultados, isso muda. Essa questão de você correr risco muda quando você identifica algumas coisas. Você já sabe o que determinados players vão fazer, o que determinados participantes vão fazer naquele papel, naquele cenário ali. Então você diminui o seu risco, você encurta o seu risco. Todos os dias você vai correr risco na Bolsa de Valores, certo? Mas quando você tem esse risco sob o seu controle, quando você opera de forma disciplinada, seguindo aquele seu planejamento em relação ao lote que você utiliza, em relação ao spread que você utiliza, quando você é disciplinado no ponto de tomada de decisão, que é o momento de você zerar uma operação, ou é o momento de você virar a mão, ou o momento até de você vender o papel que você comprou, ou então você comprar um papel que você está vendendo, você encerrar uma posição com spread menor, você consegue ter bons resultados. Diferente de quando você abre um lote grande e aquilo vai na contramão e você começa a deixar a emoção tomar conta daquela operação. Obviamente, num cenário desse, a probabilidade de você perder dinheiro é muito grande. Então, você tem que ter ciência de que diariamente você vai correr riscos, tá? Você tem que ter ciência que esses riscos precisam ser... que você precisa ter o controle sobre esses riscos, que você precisa ter o controle sobre o medo, que o medo ele vai surgir, você tem que eliminar ele rapidamente, você tem que entender que você controla a sua mente, que você controla o seu operacional, o medo, a euforia também não pode, o pânico não pode tomar conta do seu operacional, nem a euforia pode tomar conta do seu operacional, porque são dois sentimentos que podem te levar a ter muitas perdas, a fracassar nesse mercado, e é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito volátil, ele traz muito boas oportunidades, mas essas oportunidades precisam ser muito bem aproveitadas, para você não ter dificuldades, para você não ter prejuízo, para você ter bons resultados. Eu passei a ter esses resultados melhores dessa forma, como eu falei para vocês hoje. Eu executei pouco mais de 470 ordens, eu fechei mais de 470 ordens hoje, e todas elas calculadas. Algumas foram prejuízo, muito poucas foram prejuízo, mas algumas foram prejuízo. E naquele momento eu não deixei aquele prejuízo me bloquear, me impedir de entrar numa outra operação. Por conta disso, porque o controle, o autocontrole, ele me possibilitou que eu agisse dessa forma. Agir na razão, agir com precisão. E é isso que me leva a ter os resultados que eu tenho, certo? Eu anotei um tópico aqui que é o seguinte: o jeito errado de superar o medo do risco. Você operar alavancado. O que é você operar alavancado? É você operar uma quantidade maior, certo? Do que é possível para você, certo? Por exemplo, eu costumo operar 300 ações de um determinado papel em cada entrada. Eu entrei com 300 ações, vendi as 300, aí eu identifiquei que subiu um pouquinho mais, eu vendia descoberto para recomprar, aí eu comecei a alavancar, né? Se eu opero com 300, aumentei para 600, aumentei para 1.000, aumentei para 2.000, comecei a alavancar. Isso aí, o medo, em algum momento que você tomar uma contramão, o medo ele vai tomar conta dessa operação. Provavelmente o medo ele vai tomar conta dessa operação. E é muito provável que você tenha um prejuízo. Então, se você começa a alavancar,
é muito provável que você perca o controle sobre a situação, tá? Existem muitos players que operam alavancados, eles têm um autocontrole e funciona para eles. Para mim não funcionou. Eu identifiquei que nesses cenários a ansiedade, o medo do risco, o medo de perder dinheiro acaba me bloqueando. Então eu tenho que seguir o meu planejamento, a forma onde eu me sinto mais confortável, a forma onde os meus resultados são melhores, onde a minha tomada de decisão é mais assertiva. Então eu sigo esse planejamento, eu não fujo dele. Em determinadas situações, até hoje, às vezes, eu fujo um pouquinho do meu planejamento, muitas vezes tem bons resultados e muitas vezes não. Mas eu estou ali no controle da situação. Se eu ver que está fugindo o meu planejamento, está fugindo o meu controle, eu já encerro aquilo, coloco a cabeça no lugar e recomeço. Todos os dias é dia de recomeçar na Bolsa de Valores no giro. Todos os dias. A todo momento você está iniciando, você está encerrando uma operação. Então, a todo momento você está ali se testando, você está evoluindo a todo momento, certo? Procurar ter grandes ganhos com poucas operações é mais uma situação, certo? Que o jeito errado de superar o medo do risco é você procurar ter grandes ganhos com poucas operações. Você identificou uma oportunidade e você abriu um lote grande para aproveitar aquela oportunidade. Se for a seu favor, ótimo. Mas se for contra, pronto, você já vai permitir que o medo tome conta da sua operação. Então, essa questão de você querer dar grandes tacadas de uma vez só, ela é uma das situações em que o medo do risco pode dominar a sua operação e pode te levar a fracassar nessa operação e de repente nesse dia. E dependendo da situação, fracassar feio na Bolsa de Valores. Eu conheço muitos casos desses, em que players, né, traders, entraram no mercado com a mão cheia, alavancados, abrindo lotes grandes e foram convidados pelo mercado a se retirar por conta dessa ganância, certo? Então essa é uma forma que eu encontrei, o jeito errado de superar o medo é você abrindo um grande lote, certo? E complementando o que eu falei anteriormente sobre você operar alavancado, você abrir muitos lotes, você ser ganancioso, certo? Então é uma forma errada de você superar esse medo no mercado de ações. E se você tem esse hábito, eu te convido a refletir sobre isso e ver se você se sente confortável dessa forma. Se você consegue operar de forma tranquila, confortável, tomar decisões corretas, se de repente isso aí não está te bloqueando de prosseguir, porque foi o que aconteceu comigo, então eu preciso passar para vocês o que aconteceu comigo, certo? Bom, agora eu vou falar sobre o jeito certo de lidar com o medo do risco, que foi exatamente o oposto do que eu falei anteriormente. Você se sentir confortável nas operações. Para você se sentir confortável nas operações, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber que o seu risco ali naquele momento é baixo, que aquele risco está sob controle, que você vai conseguir rapidamente tomar uma decisão e impossibilitar que você tenha grandes perdas, e impossibilitar que você deixe aquele medo dominar o seu operacional e você não consiga mais prosseguir, você não consiga mais operar, certo? E uma forma para você se sentir confortável com esse controle é você fazer mais operações com lotes menores. Você pode comprar 1000 ações de um papel, certo? Colocar para vender num determinado spread que você organizou, mas você pode comprar essas 1000 ações 10 vezes, de 100 em 100. Comprou 100, vendeu, comprou mais 100, vendeu. Você fez a mesma coisa que você ia fazer, só que você fez mais vezes, certo? A mesma quantidade. Se uma delas der errado, se a primeira der errado, ela não vai te bloquear, ela não vai te impedir de prosseguir. Agora, se você faz uma com um lote grande e ela deu errado, pronto.
aquilo ali já te bloqueou, já te impediu de prosseguir, de entrar numa outra operação. Então é importante que tenha isso em mente, tá? É uma forma certa de você lidar com o medo do risco. E uma coisa que eu escrevi aqui para falar para vocês é o seguinte: uma forma certa de você lidar com o medo do risco é primeiro você buscar a oportunidade, depois é você identificar essa oportunidade, depois de você fazer a leitura, de criar todos os cenários possíveis daquela oportunidade, cenários de ganho, cenários de perdas, cenários que podem ocorrer no meio do pregão ou no meio daquela operação, aí sim você obter os ganhos daquela operação. É importante que você tenha isso, certo? Então, você identificou a oportunidade, você identificou que uma corretora é um destaque de venda naquele papel e que se você entrar ali naquele momento, certo? Você vai conseguir pegar um spread. Você identificou que aquela corretora ela vende, depois o mercado bota o papel para cima. Então ela está fazendo um movimento no papel. Quando você identificou isso, você está confortável na operação. Você sentiu o que está acontecendo ali naquele momento. Então você vai se antecipar a venda daquela corretora e você vai comprar dela. Então quando você pegou esse movimento, viu que ele está funcionando, você está confortável na operação. Se você está fazendo isso com lote pequeno, se acontecer alguma coisa, de aparecer algum outro player, ou aquele papel mudar de trajetória, mudar de movimento, você também não vai ter grandes problemas. Isso não vai te impossibilitar de continuar operando, porque você está com um lote pequeno, você está fazendo várias operações, está fazendo giro, está girando. Então essa é uma forma certa que eu identifiquei de lidar com o medo do risco no operacional. Porque quando eu operava com lote grande, num cenário desse, se eu tomasse um stop, né, se eu fosse limitado naquela operação, eu já me bloqueava e parava. Entende? Então, eu separei, né, essa forma, o jeito errado e o jeito certo de lidar com o medo do risco, para que você possa refletir e se de repente você já opera, se de repente você está tendo uma dificuldade em controlar suas emoções, seus sentimentos, porque o mercado é puro sentimento. O que precifica as ações é o sentimento dos investidores. Então, se você não está sabendo lidar com isso, se você não está conseguindo ter o autocontrole, diminua o seu lote. Faça esse teste. E provavelmente você vai ter bons resultados, você vai conseguir colocar a cabeça no lugar e prosseguir operando e fazer mais operações. Porque você tem o autocontrole, você eliminou o medo do seu operacional. Então você vai conseguir entrar em mais operações, você vai conseguir limitar o seu prejuízo mais vezes, você vai conseguir virar a mão, mudar a tendência que você está ali naquele movimento, certo? Bom, eu separei aqui para vocês um passo a passo para você mudar o seu mindset a respeito do risco no day trade. Bom, o primeiro é você encarar o medo. Não adianta você abrir a sua plataforma operacional, você identificar uma oportunidade e você não conseguir iniciar, você não conseguir dar o primeiro passo, entrar nessa oportunidade. Então você tem que encarar esse medo. Você faz ela com o lote mínimo que você possa. Se você ainda não se sente confortável para operar no mercado à vista, vai para o fracionário, faz essa operação no fracionário, se houver a disponibilidade de fazê-la no fracionário, seja com uma ação. O mais importante nesse momento é você dominar o medo. Então, para você dominar o medo, você não tem que pensar primeiro no ganho, eu tenho que ganhar dinheiro. Não, eu tenho que dominar o medo, eu tenho que identificar a oportunidade, fazer uma boa leitura dessa oportunidade, aproveitar essa oportunidade, e quando você conseguir aproveitar essa oportunidade, que você entrar numa operação e sair da operação com conforto, você vai aumentando o seu lote. Você gradativamente vai aumentando tanto o seu lote quanto a quantidade de operações que você faz. Mas você vai fazendo ela de forma mais segura, você vai fazendo sem medo. Você vai entrar numa operação, vai sair dela instantaneamente, você vai conseguir entrar novamente, você vai conseguir virar a mão. Tudo isso você vai fazer de forma imediata, de forma que você consiga trabalhar o dia inteiro entrando e saindo de posições sem medo. Porque muita gente deixa de fazer por conta do medo. O medo, ele domina em todos os cenários da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, seja no esporte,
seja até você como pai, você como mãe, você tem medo. Você tem medo de errar, você tem medo que algo aconteça com seu filho, mas você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de fazer seu esporte, você não vai deixar de sair de casa, você não vai deixar de fazer as coisas por conta do medo, você domina o seu medo. E na bolsa é a mesma coisa, você tem que dominar o seu medo. Entendeu? Você vai entrar na operação, diminui o lote, adquira confiança, adquira conhecimento, que eu tenho certeza que você vai conseguir controlar esse medo, ele vai ficar livre, você vai ficar livre desse medo, vai conseguir dar continuidade ao seu operacional, tá? Bom, o segundo é entender que você vai ter ganhos na mesma proporção dos seus medos. Então, se você tem muito medo de iniciar uma operação, você não vai entrar nas operações e você não vai ter ganhos, certo? Então é importante que você tenha isso em mente. Se você deixar o medo te controlar, você não vai ganhar, você não vai obter ganhos nas suas operações, você não vai nem conseguir entrar nelas, certo? Então saiba que se você não tiver o controle do seu medo, ele vai te impedir de ter ganhos na Bolsa de Valores. O terceiro passo a passo, se abrir ao novo. Você tem que estar sempre buscando coisas novas na bolsa. Eu vou falar uma coisa para você. Na bolsa são negociados bilhões de reais por dia, certo? Bilhões de reais por dia. É um volume muito alto de grana, certo? E existem milhares de participantes, milhares de players nesse mercado. Além desses players, existem centenas de ações. E além dessas centenas de ações, existem milhares de derivativos. Derivativos que derivam das ações. Sejam opções, direitos, existe uma série de derivativos. Então, se você não estiver buscando, se abrindo ao novo, certo? Você acaba ficando alienado no mercado, fica olhando só para uma coisa. Obviamente, se você identificou uma oportunidade e ela está dando certo, você foca nela, tá? Agora, se o mercado está difícil, está volátil, o que você está fazendo ali ainda está muito tímido, você vai se abrindo ao novo, você vai buscando, vai testando outras coisas, vai testando com lotes pequenos, testa alguns players, porque você vai identificar alguma coisa nova. Mas para isso você tem que estar aberto ao novo, você tem que estar buscando. O medo de buscar coisas novas e de fazer coisas novas pode te impossibilitar de ter ganhos também. Pode te impossibilitar de ter bons resultados também, num dia de day trade, certo? Às vezes, os papéis que você acompanha, que você opera diariamente, estão meio travados, o mercado está andando de lado, aqueles papéis também estão andando de lado, então você tem que buscar outras coisas e testá-las, porque na grande maioria das vezes você vai achar boas oportunidades e elas vão dar certo, você vai conseguir prosseguir nessas oportunidades. E o último é isso, é tentar pelo menos uma vez para você saber se serve para você ou não. Entendeu? Um amigo meu me disse para não operar opção. Eu, Selmo, não gosto de operar opção, tá? Raramente eu opero opção, mas talvez você se dê bem operando opção. Eu conheço amigos que se dão bem operando opção. Tem gente que opera muitos derivativos, direitos, recibos. Eu particularmente não gosto muito, mas às vezes eu opero. Eu busco, às vezes eu identifico uma oportunidade e fico nela. Tá rolando um direito de subscrição aí no momento que eu estou operando ele desde que ele abriu. Diariamente eu opero. E tenho extraído recursos dele. Eu prefiro operar ações. Eu faço day trade com ações. Mas eu não fico limitado a isso. Obviamente, eu fico buscando outras oportunidades. Quando as ações que eu opero quando eu identifico, alguma oportunidade nas ações, que eu entenda que essa possibilidade que essa oportunidade vai possibilitar que eu fique trabalhando ela até o final do pregão, eu foco nela. Se ela vai me ajudar a bater uma meta, eu foco nela. Agora, se eu identifiquei que é uma oportunidade tímida, eu vou atrás de outras. E eu vou testando, eu tento. Deu certo? Beleza. Não deu? Eu saio e vou para outra. E assim eu vou seguindo. Diariamente, eu vou buscando novas oportunidades e meus resultados têm melhorado cada vez mais. Tem aumentado, eu tenho outros negócios, eu consegui
configurar o meu tempo para que eu fique a maior parte no pregão, todos os dias. Todas as tarefas dos meus outros negócios eu prorrogo elas para depois do pregão ou antecipo para antes do pregão, para se eu tiver que fazer alguma coisa numa das minhas empresas durante o pregão, esse tempo ser mínimo, ser bem objetivo, para que eu possa estar no pregão aproveitando as oportunidades, ganhando dinheiro diariamente em day trade com ações. E muita gente se pergunta, como é que eu faço para ganhar dinheiro pela internet? Como é que eu faço para aumentar minha renda? Ou até para identificar uma nova profissão? E eu posso dizer para você que a Bolsa de Valores é um lugar sensacional para isso. É um lugar onde você diariamente vai extrair dinheiro, vai extrair recursos da Bolsa de Valores. Você, para abrir uma conta numa corretora, você não precisa nem sair de casa. Você acessa a internet, você preenche lá um cadastro da corretora, ela vai pedir lá uns documentos, você tira foto do seu documento, você vai mandar um comprovante de endereço, a corretora ativou a conta, habilitou aquela sua conta, você transfere o dinheiro para lá, da sua casa, você não precisa sair de casa. Depois que você transferiu a grana para a corretora, você vai abrir lá a plataforma operacional, seja um home broker, seja uma plataforma que você contratou para ter mais informações, investiu numa plataforma para ter mais possibilidades de ganhos, você está ali da sua casa, do seu notebook operando, certo? Você está ali ganhando dinheiro pela internet. Você pode sentar na sua mesa 5 minutos antes de abrir o pregão e você pode sair assim que o pregão encerrou, você sai da sua mesa, vai brincar com seu filho, vai fazer uma atividade física, vai ver um filme, ler um livro, fica a seu critério. Mas olha que oportunidade de negócio fantástica, em que você pode atuar da sua casa, do seu home office, você pode atuar em paralelo ao seu negócio, ou à sua profissão, ou à sua empresa, ou seja lá, a atividade remunerada que você exerça, entendeu? Então, para mim fez muito sentido. Em março eu intensifiquei as minhas operações em bolsa, eu já opero há muitos anos, mas eu estava dedicado a um outro negócio, certo? Nunca deixei de operar, sempre entrei na bolsa, identifiquei oportunidades, extraí os recursos diariamente, mas eu intensifiquei em março, com a pandemia, eu tive uma grande perda de clientes. Um negócio que eu estava estreando em março, eu tive que mudar meus planos por conta do lockdown, não pude, era um negócio que ia ser desenvolvido de forma física, e eu tive que migrar para o digital de forma tímida, mas como eu e minha esposa somos autônomos, nós tivemos que nos reinventar, e a Bolsa de Valores, o day trade com ações, foi o que me reinventou, foi onde eu me encontrei, onde eu consigo extrair recursos diariamente, tá? Então eu queria deixar claro para vocês que se você quiser fazer day trade com ações, se você quiser operar, você pode, tá? Esse mercado é para todo mundo. Você não precisa ter muito dinheiro. Você pode abrir conta numa corretora que não cobre corretagem. Você pode testar. Você pode testar, vencer seus medos e ir evoluindo. O objetivo principal não é você ganhar dinheiro nesse mercado. O objetivo principal é você identificar oportunidades, primeiramente, né? O seu primeiro objetivo tem que ser esse: identificar oportunidades, fazer uma boa leitura delas e depois você conseguir prosseguir, você conseguir evoluir em relação a elas, certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui a live, tá? Nós estamos conectados já aí há bastante tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí ao meu Instagram, às minhas redes sociais, porque eu vou anunciar. Eu estou fazendo mais lives agora. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.